Olá, eu sou Bela Margarida do meu estilo Paleo e estou aqui hoje para responder a uma série de questões. Ana Filipa, estas questões são as tuas e vou hoje responder-te. Se tu, a quem eu estou a partilhar este vídeo, não és a Ana Filipa, mas também tens questões, verifica se alguma delas está aqui respondida e aquelas que faltarem, manda-me uma mensagem, faz como a Ana Filipa, ou então escreve nos comentários qual é a tua questão ou no grupo, dependendo do lugar onde estás a ver este vídeo, para que eu possa responder também diretamente para ti. A Ana Filipa mandou-me por mensagem algumas questões. Ela quer começar a criar o seu estilo e está com algumas dúvidas, o que é completamente natural. Uma delas é em relação às gorduras. Ela diz-nos assim: a minha maior dificuldade é tipo de gorduras, ou seja, quais são as gorduras que são permitidas. São as gorduras que existem naturalmente ou que facilmente se consegue obter em casa, de produtos que vêm da natureza. Por exemplo, podemos espremer as azeitonas em casa e obter azeite. Não é um processo prático, mas é fazível. Se pegarmos em sementes de girassol, por exemplo, ou sementes de sésamo, já não é tão prático espremer em casa e retirar as sementes. Um precisa de indústria, o outro usamos a indústria porque é mais prático, mas é fazível em casa. Outro tipo de gordura que também é prático de fazer em casa é se obtivermos as natas do leite, batermos, vamos obter a manteiga. Manteiga é uma gordura que se pode utilizar porque é uma gordura natural. A margarina, como é que se obtém a margarina? Para obtê-la precisamos de pegar nos óleos e fazer uma transformação, uma hidrogenação, conseguir gorduras trans, que são altamente prejudiciais para nós, e para que possa estar estável. Ou seja, não é um processo que se faça em casa, é industrializado e além disso estamos a fazer um produto que não existe naturalmente na natureza, o que faz com que o nosso corpo não aceite corretamente esse tipo de gorduras. Óleo de coco é também fácil de obter em casa. Basta fazeres o leite de coco com um coco, bater no liquidificador, retirar o coco ralado e ficar com aquele líquido, deixar ele por uns dias guardado à temperatura ambiente e vais ver que se forma por cima uma camadinha de óleo de coco. Eu já fiz esse processo em casa. É um processo fácil de fazer. Usamos o que compramos? Sim. Porquê? Porque é mais prático e não temos tempo de estar todos os dias a fazer ou periodicamente a fazer estes processos em casa. Mas são gorduras que se pode obter diretamente em casa. São naturais. Por isso é que o óleo de coco é permitido, o óleo de girassol não. É uma das perguntas que ela me faz em relação ao tipo de gorduras. Por exemplo, porque o óleo de coco é permitido e o óleo de girassol não? Porque um é natural, o outro não. Um dos outras questões que se pode colocar em relação às gorduras de vegetais ou deste tipo de sementes, como o óleo de girassol, é a relação entre ômega 6 e ômega 3. O ômega 6 em excesso para nós é altamente prejudicial, a nossa alimentação deve manter equilibrado a relação entre ômega 6 e ômega 3 e se nós consumirmos, por exemplo, só óleo de girassol ou óleos vegetais, nós vamos estar a consumir muito ômega 6 e quase nada de ômega 3. Vamos estar com uma relação muito má entre os dois e isso não é saudável para o nosso organismo. Vamos ver quais são as outras perguntas. Porquê é que o arroz
e a batata não são permitidos. Mas antes, ela diz uma coisa. Eu sei que pode ser uma pergunta mesmo estúpida, mas tenho tantas dúvidas como esta. Nenhuma pergunta é estúpida. Às vezes, eu sei, há perguntas que podem ser recorrentes por falta de conhecimento. O primeiro passo para que possamos fazer uma mudança efetiva é a informação. E com o passar do tempo, nós vamos nos habituando a ter a informação presente e vamos ver que este tipo de perguntas vai sendo cada vez menos usual. Mas é normal, numa primeira fase, nós termos estas dúvidas. Então, dúvida. O arroz e a batata não são permitidos? Porquê? Podem até ser permitidos, dependendo do teu estado de saúde. O arroz e a batata são muito ricos em amido. Se nós lavarmos o arroz, nós ficamos com a água branca. Se nós colocarmos a batata na água, um pouco, e depois vamos ver, temos a batata, a água fica branca. Isso é o quê? É pura e simplesmente o amido. E amido é glicose. O amido são cadeias de glicose, formadas por vários conjuntos de glicose. E quando entra no nosso organismo, é transformado imediatamente em glicose. O amido funciona no nosso corpo exatamente como o açúcar. Logo, se estamos num processo de otimização da nossa saúde, se queremos manter a nossa insulina estável, optar por alimentos com alto teor em amido não é a melhor opção. Então, é por isso que evitamos o arroz, evitamos a batata, evitamos a mandioca, evitamos o inhame, evitamos as farinhas, mesmo aquelas ditas permitidas, essencialmente polvilhos, féculas e afins. Pronto, ela entende o pão e massas. Porquê? Essencialmente porque é que ela entende o pão e a massa. Ana Filipa, tu já entendes porque é que evitamos o pão e a massa? Porque já estamos muito cheios de informação que pão, massas contêm glúten e já vamos associando naturalmente que o glúten pode ser prejudicial para nós. Da mesma forma, quando começarmos a tornar natural o pensamento de que a glicose, o açúcar, os alimentos amiláceos podem não ser os melhores para o nosso organismo, vais começar a compreender porque é que o arroz, a batata e os outros amiláceos não são tão bem-vindos na nossa alimentação. Da mesma forma, podemos falar como alimentos ricos em amido nas leguminosas. Quando nós pegamos, por exemplo, num feijão cozido ou no grão, nós vimos que aquilo é uma massa, uma pasta. Aquela maior parte daquela massa é essencialmente amido, porque o amido é uma reserva natural das plantas. Como nós reservamos no nosso corpo o glicogênio, a planta reserva o amido. E então é aí que nós também, ao consumirmos leguminosas, podemos estar a prejudicar, de certa forma, a otimização da nossa saúde. Esse é também e não exclusivo, dos pontos porque leguminosas podemos ter que colocar de lado na nossa alimentação. E uma outra pergunta da Ana Filipa: com que se pode acompanhar um ovo mexido? Só legumes ou salada? Podes comer o ovo mexido só por si, podes acompanhar com legumes pouco ricos em amido,
Podes acompanhar com salada, podes acompanhar com proteína, por exemplo, com peixe, com atum, com uns camarões, com carne, com frango, como te apetecer. Essencialmente, o ovo mexido é uma fonte de proteína. Pode ser também consumido assim, podes acompanhar com outro alimento e vai depender também qual o objetivo de estares a consumir aquele ovo mexido. É para adiares uma refeição completa para um pouco mais tarde ou é para naquele momento fazeres uma refeição completa? Se for para fazeres uma refeição completa, o que eu te aconselho é que não comas só 1 ou 2 ovos mexidos, mas que tenhas a quantidade de proteína necessária para te satisfazeres. Para isso vais ter que acrescentar mais ovos. Repara que para teres a quantidade de proteína vinda de ovos igual a 100 gramas de carne, vais ter que consumir pelo menos 5 ovos. Se não quiseres comer tantos ovos, opta por combinar com carne ou com peixe. Depois, se quiseres comer salada, tudo bem. Se quiseres comer legumes, tudo bem. Vai depender muito, muito do teu gosto pessoal. E é aí que entra o facto de quereres criar o teu estilo bem ao teu gosto pessoal para que seja uma mudança efetiva e não mais uma dieta. Acima de tudo, consome os teus ovos mexidos com prazer, com gosto, com satisfação, acrescentando aquilo que, dentro do conceito, te vai dar mais prazer para comeres. Vamos a outra pergunta? Pode-se cozinhar refogados e estofados? Podes, Ana Filipa. Podes estofar, podes refogar, podes cozinhar ao vapor, podes assar, podes grelhar, podes gratinar, podes fazer o tipo de confecção que te apetecer. Claro que a única coisa que tens que ter em atenção é que vais utilizar alimentos dentro do conceito de alimentação paleo, do conceito de comida de verdade. Ou seja, utilizar uma boa gordura, como aquela que já falamos no início do vídeo, e utilizar proteína, aquela que tu mais gostares ou que te apetecer naquele momento. Depois, se quiseres estofar, cozinhar, refogar alguns legumes, também o podes fazer, sempre tendo em conta que é importante que te alimentes com alimentos que te enchem em termos de sabor. Vão-te saciar, a proteína essencialmente vai ser um alimento saciante, vinda com a gordura que é natural da proteína vai aumentar a saciedade, o resto, o modo de confecção é aquele que te der mais prazer consumir. Última pergunta da Ana Filipa. E fruta? O que não é bom? A fruta é um mimo da natureza para nós. Podemos consumir quando nos apetecer, no final de uma refeição, durante uma refeição, mas vai depender muito de qual é o teu objetivo. Supõe que o teu objetivo é otimizar a tua saúde porque tens um quadro com alguns sintomas da síndrome metabólica já instalados e que queres reverter essa situação. Então, o que é que deves fazer? Se optares por consumir fruta, e neste momento presumo que o que estás a falar de fruta seja aquilo que habitualmente associamos a alimentos mais doces como maçã, banana, laranja, melancia, manga, morangos, mirtilos, framboesas, vamos optar por aqueles que têm um baixo índice glicêmico, ou seja, coco e abacate à vontade,
Tudo o que são frutos silvestres, também consumir com alguma moderação, mas tranquilamente. Frutos silvestres, desde mirtilos, morangos, e tu sabes o resto, agora deu-me uma branca no resto. Framboesas, fisales, etc. Outros frutos com médio índice glicémico vamos consumir, mas com alguma moderação. Aquelas frutas que são mais doces, como manga, banana, essas sim podemos, mas quando as consumimos vamos mesmo ter que ser mais cuidadosos. Se estás, imagina por exemplo que estás em plena forma, imagina, ou pode até ser o teu caso, não te conheço, e que tens uma atividade física recorrente, que todos os teus parâmetros em termos de saúde estão bons, que nunca tiveste problemas de síndrome metabólica, aí sim podes introduzir algumas frutas com mais tranquilidade na tua alimentação, sem teres que estar a evitar demais aquelas que podem eventualmente ter um elevado índice glicémico. Mas 1, 2, o equivalente máximo a 3 peças de fruta por dia e não necessariamente diariamente. E é isto.